Tribuna Livre de volta pela TV Horizonte, Rádio América, também pelo nosso aplicativo Vox. Vamos ao tema do dia, Adriana? Vamos ao nosso tema do dia e já trago uma curiosidade para você que está nos acompanhando. Você sabia que quase 30% dos brasileiros sofrem com mau hálito? Pois é, o que apontou uma pesquisa da Associação Brasileira de Halitose. E um detalhe, tá? Na maioria das vezes quem tem não percebe, mas todo mundo ao redor percebe. Esse é o problema, né? E aqui, não adianta só jogar a culpa no alho do almoço não, viu? O problema pode estar nos dentes, no estômago, em doenças respiratórias e até em hábitos do dia a dia. Mau hálito é o tema do Tribuna Livre de hoje. E aí quem participa conosco hoje aqui do nosso Tribuna Livre é o doutor André Pataro, ele que é dentista, CEO do Estúdio Oni, está aqui conosco para falar a respeito desse assunto. Oi, doutor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Adriana. Bom dia, Léo. Bom dia, telespectador, ouvinte. Bem-vindo aqui ao Tribuna. E você pode participar do programa de hoje, da nossa pergunta do dia. O que você faz para evitar o mau hálito? Mande a sua participação para a gente, estamos esperando. 99412-2179. Aproveita também para contar alguma situação que envolveu você ou uma pessoa próxima, o famoso amigo, né, Adriana? Se não quiser falar, tem o meu amigo, né? Mas o amigo de verdade, ele fala. Exatamente. Ele precisa falar. Tá, tem que ter cautela, às vezes as pessoas não sabem. Tudo é o como jeito falar. de falar, né, Tudo gente? é o jeito. Vamos falar a respeito disso, né, doutor? Vamos. E me assustou realmente quando a gente se depara, né, quando a gente depara com esses números de 30%, no Brasil são 70 milhões de pessoas com mau hálito. É um número muito grande. E o que pode causar essa halitose? A halitose ela é causada fundamentalmente por questões bucais. Tem a questão sistêmica também, alguns tipos de doença, que pode disparar, né, pode manifestar em forma de mau hálito, algum problema estomacal que também pode manifestar em mau hálito, mas em sua grande maioria, mais de 80%, é derivada de questões da boca, questões odontológicas. Por exemplo, a língua saborosa, aquela língua esbranquiçada, amarelada, problemas de gengiva. É tão comum o problema de gengiva, ele é tão predominante, a prevalência é tão alta que as pessoas acham que é normal. Às vezes passa o fio dental sangra e a pessoa acha que é normal. Isso não é normal. É uma doença inflamatória chamada gengivite que pode evoluir para periodontite que gera sim mau hálito. Outras questões também bucais que pode disparar o mau hálito, pode manifestar o mau hálito. Questões de cáries, infecções, infiltrações de peças antigas e também o que a gente chama de xerostomia, que é a boca seca, que é muito comum em alguns tipos de medicamento. Então é importante, se você está sentindo a sua boca seca, com pouca saliva, você pode estar manifestando mau hálito. Se você passa o fio dental e sai um pouquinho de sangue, você pode estar manifestando mau hálito. E como você bem disse, Adriana, às vezes a pessoa não sabe que ela tem. Né? Então uma das formas, você pode perguntar para a pessoa próxima, de confiança, olha, como é que está meu hálito? Você está sentindo? Porque o nariz da gente acostuma com o cheiro da boca. Né? Exatamente. Doutor, e aí tem algumas, o senhor falou assim, de boca seca, alguns problemas, né, do estômago, que nem sempre é aquele problema de escovação. Tem alguém que é portador de alguma doença, que tem alguma doença, ele vai ter chance de desenvolver o mau hálito? Por exemplo, doença do refluxo gastroesofágico, a pessoa que tem muito refluxo, ou a pessoa que está num processo avançado, processo acelerado de emagrecimento, tem também mau hálito, às vezes a diabetes, a pessoa tem diabetes. E fora isso também as questões sistêmicas, tem as questões de hábitos, né? A gente tem que falar bem. Por exemplo, tabagismo, quem fuma geralmente, o hálito não é um dos melhores, né, pessoal? Quem também toma muito café, ou quem faz jejum por muito tempo também. Então são várias situações. Muito na moda, né, o tal do jejum intermitente, tem gente que faz isso, então pode causar mau hálito, pode gerar. Sim. É pelo fato de ficar muito tempo sem se alimentar. Muito tempo sem se alimentar, exatamente. Aí que acontece? A saliva, ela tem uma capacidade de limpeza da boca. Então ela neutraliza bactérias, ela lava bactérias, ela estabiliza o pH da boca, diminui a acidez da boca. Então quando a gente está sem salivação ou com uma salivação deficiente, as bactérias elas aproveitam e crescem, se proliferam.
Aí o metabolismo dessa bactéria pode gerar algumas substâncias que afetam o hálito. Agora, o mau hálito nem sempre, doutor, ou talvez, não tá ligado exatamente à escovação dos dentes, mas sim na língua, não é? Também as duas coisas, tá, Léo? As duas Assim, a coisas. escovação, por mais que as pessoas tentem escovar de uma forma correta, a maior parte das pessoas não sabe escovar da melhor forma possível. Porque, veja bem, as pastas de dente que a gente usa hoje em dia, os dentifrícios, eles têm uma capacidade de frescor muito alta. Então a gente escova e acha que o dente está limpo por causa do frescor e muitas vezes não está. Tá? Então, assim, é importante que o telespectador faça, né, um acompanhamento frequente com o dentista para ter essa orientação, porque pensa comigo, o tratamento melhor que existe para qualquer coisa se chama prevenção. Se você aprende a escovar o dente, passar o fio dental da forma correta, você vai estar prevenindo uma série de doenças. Agora, doutora, escovar a língua com aquele raspador de língua, aquilo vale? E outra coisa que eu ia te perguntar é sobre aqueles enxaguantes bucais, Isso. que normalmente utiliza depois da escovação. É porque né? tem com álcool e sem álcool. Com álcool, né? sem álcool. Vamos lá. Como é que limpa a língua? Você pode limpar com a própria escova de dente, puxando de trás para frente. Você pode limpar com o raspador de língua e pode limpar com uma colher, por exemplo. O importante é você fazer o debridamento mecânico, fazer a limpeza mesmo mecânica da língua, lá atrás para frente. Isso até em criança, né? Até em criança. Meu Também. menino de 2 anos, meu menino de 4 anos, os dois a gente escova a língua todo dia. E o enxaguante bucal? O enxaguante é um assunto que tem muitas variáveis. Por quê? Porque se você usa ele de uma forma direta, constante, ele pode afetar a sua flora, ele pode alterar a flora tanto da boca quanto a flora intestinal. Então, dentro da minha conduta de trabalho, que é a onodontia, a metodologia que a gente exerce lá no Estúdio Oni, o enxaguatório ele tem uma função específica. Então, por exemplo, pós-cirurgias ou no momento inicial de controle bacteriano, então a gente usa o melhor antisséptico, o mais forte que tem, para naquele momento específico a gente ter esse controle bacteriano. Agora, para uso contínuo, são situações muito específicas também que a gente usa. Aquela senhora já com seus 70, 80, 90 anos, que está com uma dificuldade de higienização, às vezes já até usa uma escova elétrica e precisa de um recurso a mais. Então, nesses casos, dentro da nossa filosofia de trabalho com a endodontia, a gente aplica, sim, algum tipo de antisséptico, mas que também não pode ser qualquer um e preferencialmente sem álcool, porque o álcool, ele agride a mucosa, então é risco para outro tipo de doença. E até é bom falar sobre isso, porque tem gente, às vezes, que até escova, né, mal escovado, e aí, já prevendo que tem um enxaguante bucal, aí a sensação é que o enxaguante dá aquele alívio de que tá o hálito cheiroso, né, e tudo mais, mas pode ser assim, você pode estar enganado, né? Pode te enganar. Tá limpando tudo ali, né? E principalmente a questão do fio dental, que as pessoas não sabem usar direito, não tem essa orientação. Depois, se você quiser, eu posso colocar deixar até um link para vocês de orientação pro ouvinte, para entender como que pode usar isso da melhor forma. Por quê? Porque é o que vai levar à longevidade dos dentes e também evitar o mau hálito. Ótimo. Bom, e aí, o que você aí de casa faz para evitar o mau hálito? Já tô vendo que tá chegando mensagem aqui. Se você ainda não mandou, dá tempo. 99412-2179. Esse é o nosso telefone. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, mas o doutor, o André Pataro, nosso dentista, ele vai continuar aqui e nós vamos conversar ainda mais sobre mau hálito. Por quê? Depois eu vou perguntar ao doutor sobre a questão de alimentos, porque tem mitos e verdades aí. Algum alimento pode provocar mau hálito, facilitar ou não. Então, é depois do intervalo. Não saia daí e vai participando com a gente. Tribuna Livre está de volta sexta-feira, dia 29 de agosto. Está acabando agosto, viu, gente? E hoje nós estamos falando sobre mau hálito, Adriana. Isso, e quem está conosco aqui hoje é o dentista, CEO do Estúdio Oni, André Pataro. Ele que está conosco aqui esclarecendo algumas dúvidas, e a gente te pergunta também o que você faz para evitar o mau hálito, qual o seu hábito de higiene, né? Se você tem alguma dúvida, pode mandar para a gente, 99412-2179. A gente já tem um tantão
montão de perguntas aqui, a gente já vai apresentá-las aqui ao doutor André. E além disso, você pode também, se você não quiser se apresentar, coloca, não quero me apresentar, não quero me identificar. Aqui algumas perguntas já estão também nesse sentido. Antes da gente passar para as perguntas, doutor André, eu queria que o senhor falasse também a respeito dessa cultura de prevenção. A gente estava falando, inclusive eu estava falando com o doutor André aqui no intervalo, que a gente procura o dentista normalmente só quando a gente está com algum problema. E possivelmente quando a gente está com dor de dente. A gente não procura o dentista como forma de prevenção. E aí o doutor André estava me contando, porque lá no Estúdio ONI, que são já mais de 20 anos, né, doutor André, os senhores têm a cultura de que todos os problemas dentários, eles precisam, né, ser analisados e ser tratados de uma forma conjunta, de uma forma multidisciplinar, de uma forma com um acompanhamento contínuo, né? E isso prevê também a prevenção, não é isso? Exatamente. Na realidade, cada pessoa em cada fase de vida ela tem uma demanda específica. E lá no Estúdio ONI a gente percebeu essa demanda de mercado mesmo, sabe? Que as pessoas, elas geralmente procuram o dentista só quando está com dor, quando a peça caiu, quando está sentindo algum problema. Então a gente tem feito isso já há mais de 20 anos, desenvolver, entender o que é melhor para cada pessoa, tratar o que tem que tratar e depois só prevenir. Imagina você passar 20 anos sem ter problema de dente, só ir no dentista para fazer limpeza, fazer manutenção, fazer o seu acompanhamento, né, que a gente chama de OniCheck, é o nosso sistema de manutenção de garantia do sorriso. Então, a gente traz soluções para todas as áreas, para todas as idades, de forma que a gente consiga manter todo mundo saudável a vida inteira. Assim como tem médico de família, a gente já precisa também ter, né, um dentista de família que possa te acompanhar, porque conhecer a história do paciente é importantíssimo, né? Até para ter esse acompanhamento mais contínuo, né? Exato, e a pessoa não se preocupar mais com o dente, né? Saber que está indo lá para manter a saúde é muito bom, isso, né? Isso aí. E aí quem está nos acompanhando, doutor, sempre quando vai ao supermercado vê a gôndola, aquele corredor cheio de pasta de dente. Aí uns prometem uma coisa, outras prometem outra, como também existem vários tipos de escovas de dente. Qual que é cada caso é um caso? Como que a pessoa deve escolher? Ela pode optar pelo mais barato, pegar qualquer um? Qual que é o mais orientado? Falo aí pro telespectador o seguinte, escova média, escova dura não se usa, tá, gente? A escova média, escova dura, ela destrói o dente, desgasta, abrasa o dente, então sim, não se usa, só para prótese. Então, a escova macia ou extra macia que tem indicação para cada caso. Outro exemplo, fio dental, não é tudo igual. Tem fio dental que limpa mais, tem fio dental que limpa menos. Tem indicação específica para cada pessoa. Vamos continuar. Questão de pastas. Por exemplo, pasta de sensibilidade, ela deve ser usada só num momento específico. Pastas que prometem clareamento, abrasividade, olha, cuidado com essas pastas. O uso contínuo delas pode trazer dano. Então é importante que cada pessoa tenha um acompanhamento efetivo com o seu profissional, com o seu dentista, para, da mesma forma que você faz uma receita de medicamentos para tratar alguma situação, também tem uma receita específica de produtos de higienização para cada pessoa. Além disso, existem outros tipos de recursos, por exemplo, escova interdental, escova elétrica, irrigador oral, ou seja, cada pessoa tem uma demanda que possa ser usada para garantir a sua saúde. Aqueles fios dentais de criança, que tem da Dori, tem um monte de coisa de desenho, é tipo uma flechinha, né? Não sei, tem um formato diferente, uma linhazinha assim, como se fosse um estilingue. Esse tipo de fio dental também funciona? Criança pequenininha ou nem sempre é recomendado? Para uma criança pequena ou para uma pessoa que está com alguma deficiência motora. Mas imagina, se você está com bactéria no dente, passa ali, você vai passando aquela mesma bactéria para todos os dentes. Então não é legal usar aí, não é interessante que se use de uma forma contínua. Se a pessoa tem destreza, sabe, né, é saudável, usa o fio dental adequado para ela. Tá. Adriana, o Vini Oliveira, lá do Floramar, ele tá falando que ama demais a gente, o Tribuna Livre. Obrigado, viu, Vini? E aí, ele tá falando assim, ó, o mau hálito tem vários motivos. Estômago vazio, e um deles, se eu estiver errado, me corrijam por obséquio, é a escovação. E falou que já trabalhou com uma gerente que tinha mau hálito e optou por não falar nada com ela, porque ele é o famoso sem filtro. Então ele optou por não falar. Aí não ia ter que jeitinho, né? Como é que faz uma situação dessa, doutor? É complicado, né? Pro dentista é mais fácil, né? Falar pro paciente. A gente tem obrigação. Você chega e fala assim, nossa, tem um dentista ótimo. Ou então fala assim, aceita um chiclete? É difícil, né? Vai lá no Estúdio ONI, o dentista é ótimo. Pois é.
Certinho. É uma situação delicada, mas eu acho que tudo, gente, é jeito. Você tem uma liberdade, aí eu vou dar minha opinião, tá? Se você tem liberdade com a pessoa, se é seu amigo de verdade, fala, né? Fala, seu Adriano, hoje não tá legal. Você aceita, né? Uma balinha, um trem, dá uma olhada e tal. Mas ou então, agora, se você não conhece, não tem liberdade, né? Aí já fica um pouco mais difícil, mais delicado, né? Ainda mais você falar com o gerente, gerente. Já viu? É difícil falar com o Você chefe. é a pessoa que leva pro coração? Aí não, né, Vini? Porque é uma situação delicada, né? Muito A pessoa delicado. que tem mau hálito, às vezes ela não sabe que tem mau hálito. Pois é. E às vezes não é um às vezes- problema de escovação, às vezes é algo do estômago, né? Tem uma pessoa que está perguntando aqui, ela não quer se identificar, mas disse que ela quer saber sobre o chá de cravo antes de dormir, se evita o mau hálito, se é bom mesmo. Chá de cravo. Deve ser Não ruim, né? conheço. Não, né? Tem alguma situação estomacal aí, aí já Vai no foge da dentista. minha área. Vai no dentista que é melhor, né? Exato. Temos aqui a Tânia. Bom dia a todos do Tribuna Livre. Programação tá show. Obrigada, Obrigado, Tânia. Ultimamente ela tá tendo ardência e usa bicarbonato para limpar a língua, doutor. Olha, essa questão da ardência é uma coisa importante, porque nesse momento que a gente está vivendo, tem uma grande indústria de pastas de dente, ela tem um componente que algumas pessoas são sensíveis a ele, sabe? E houve uma mudança de fórmula recente que essa sensibilidade parece que aumentou a proporção desse composto na pasta de dente e muitas outras pessoas começaram a desenvolver sensibilidade, ardência, né, na mucosa, na língua, na gengiva. Então é importante que você procure o seu dentista para ele te orientar e te passar qual a melhor pasta para você, porque a gente tem muitas opções de dentifrício, de pastas dentais, algumas delas voltadas para a parte natural, voltadas para chá verde, aminoácidos, ácido hialurônico, né? Então, assim, existem várias possibilidades. Então, quem entende é o dentista, então eu te aconselho a procurar o seu dentista. Okay? Doutor, agora tem uma situação que é de quem é fumante. E além, aí eu queria que o senhor confirmasse pra gente que o cigarro ele pode estragar os dentes. E a questão do mau hálito também, para quem é fumante, para quem Parece faz que uso fica de cigarro. impregnado, né? O cheiro do cigarro. Dizem Pois que os dentes ficam amarelados. O tabagismo, ele é ruim para qualquer coisa, né? Ele é um vício totalmente deletério com relação ao mau hálito. Ele realmente impregna no dente, na gengiva, na língua. Olha como é que é a língua de uma pessoa que fuma. Às vezes o dedo dela, até o rosto fica amarelado. Não é verdade? Mas mais do que isso, ele afeta a resposta gengival. O cigarro, né, a nicotina, ela neutraliza o gene de proteção gengival contra a doença de gengiva, doença periodontal. Então, por exemplo, se a pessoa fumou mais de 10 cigarros por 20 anos, mesmo que ela não tenha predisposição genética para periodontite, ela passa a ser sensível. Então, às vezes, ela está desenvolvendo uma periodontite subclínica que está lá escondida, ela não está vendo e que está gerando esse mau hálito para ela. Uhum. A gente tem também aqui uma pessoa, nossa ouvinte, falando que os dentes do marido dela estão ficando mole e ele bebe muita bebida alcoólica. Ela está falando se tem alguma relação, se a bebida alcoólica faz o dente amolecer, porque algumas pessoas dizem isso. Sim, o etilismo, né, o consumo exacerbado de bebidas alcoólicas, ele tem uma relação direta também com maiores manifestações, maior prevalência de periodontite, que é essa inflamação na gengiva, nos tecidos que suportam o dente, que começa com gengivite. Gengivite é quando a gengiva está inflamada. Aí depois ela evolui para periodontite. Pode evoluir para periodontite, que é quando começa a ter a perda óssea. Então, se o dente tem perda óssea ao redor dele, o osso que segura, então ele vai perder a sustentação, vai ficar mole. Então, tem que correr para um dentista, preferencialmente um especialista, que é o periodontista, para tratar. E existe uma outra relação. O álcool associado ao cigarro, não sei se fuma ou não, associado ao cigarro, essa combinação é mais deletéria ainda. Ô, doutor, quem usa prótese dentária ou aparelho nos dentes tem mais chance de desenvolver o mau hálito? A prótese, quando ela não é bem higienizada, sim, ela da mesma forma que a bactéria acumula nos tecidos da boca, ela acumula também na prótese. Então a prótese ela precisa de ter um esquema de higienização, né, diário. Então existem substâncias, existem opções que nós temos para poder fazer o uso dessa prótese, que quando não é feito, ela fica impregnada de bactéria e gera assim um mau hálito terrível.
Você pode participar com a gente pelo 99412-2179. Inclusive, a gente está perguntando o que você faz para evitar o mau hálito. Você tem alguma dúvida relacionada a esse assunto? Participe conosco, tá? A gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos já já com mais Tribuna Livre aqui para você. Estamos de volta com o Tribuna Livre nesta sexta-feira. Estamos falando sobre mau hálito e, Adriana, todo mundo está participando aqui. Está um programa muito legal. Aqui com a gente está o dentista e CEO do Estúdio Oni, o André Pataro, que está tirando as nossas dúvidas e falando sobre o mau hálito. E aí, a gente já vai para a pergunta da Lena, que chegou aqui. Bom dia, Lena. Ela pergunta assim, ó: eu uso creme dental antitártaro, esse é bom? Olha, como a gente falou, o creme dental, ele tem a sua indicação, né? Então, os cremes dentais antitártaros têm algumas substâncias que, geralmente à base de pirofosfato, que interferem na formação do tártaro. Tá? Mas com relação à halitose, isso aí é a própria forma como a pessoa escova. Então, tem que ver também se esse tipo de creme que você está usando, ele não é muito abrasivo. Geralmente, os cremes antitártaros, eles têm uma abrasividade maior, que pode gerar desgaste dos seus dentes, perda do brilho, aumentar o nível de recessão gengival. Então tem que entender o que está acontecendo, porque pode ser que esteja gerando algum tipo de dano e você não está percebendo. Olha que interessante, a gente está falando sobre o quanto é constrangedor, né, ou difícil às vezes você falar com uma pessoa que está com mau hálito. Tem uma ouvinte aqui, eu acho que eu posso falar o nome dela, será? Acho que não tem nenhum problema. Eu não vou falar, não, só para... Ela não falou nada aqui, mas enfim. Se eu puder falar, aí você me fala aqui, tá? É porque ela vai se identificar. Ela está falando que o caso dela não é a questão do mau hálito, não. Que ela passou por uma situação constrangedora no ônibus, né? Aí ela viu que a pessoa na frente dela estava com piolho no cabelo. E aí ela viu o pescoço, né? No pescoço, na testa, o piolinho lá andando. Aí ela pegou uma caneta, ela escreveu, falando, né, que essa pessoa estava com piolho, que precisava cuidar, de que forma que ela cuidava e tudo. E na hora de despistada, assim, na hora de sair do ônibus, ela foi, deixou em cima da mochila do moço. E aí ela foi, desceu e pelo menos assim, fez a boa ação, deixou ali avisado, né? Então ela conseguiu, né, um jeitinho ali para avisar a pessoa, né? Uma situação realmente constrangedora, mas você teve uma boa dica, hein? A amiga Lina de Betinha falou que pode falar. Ainda mais de quem você não conhece, né? Isso. Uma boa dica. Ô, doutor, separei aqui alguns alimentos, assim, eu queria ver se é mito ou verdade, né? Sabe? Vamos lá. Se dá mau hálito ou não. Vamos lá. Alho e cebola sempre causam mau hálito? Ah, com certeza. Café dá mau hálito, doutor? Se tomar muito café com pouca água e pouco alimento, também dá. Porque eu acho que café tem cheiro de café, né? Mas... Não, ele afeta o pH assim e dá mau hálito. Leite e derivados. Mas veja bem, aquela pessoa que toma café o dia inteiro e não come e não bebe água e fica aquilo ali. E quem bebe muito café, às vezes vai aliado ao cigarro, né? Tem isso também. Leite e derivados, pioram? Não tem ciência sobre isso. Não tem sobre isso, né? Maçã ajuda a combater o mau hálito? A maçã, ela é interessante, ela tem na sua composição, a substância que me falta o nome, mas que tem um efeito detergente, né? Então a pessoa até fala, vou comer uma maçã antes de dormir, para ajudar a limpar os dentes, né? Então ela tem essa função adstringente e também a questão mecânica, por ser fibra, tá? Mas com relação ao mau hálito, não. Não. E o chiclete, doutor? Muita gente está com mau hálito, oferece um chiclete, uma balinha para aquela alguém. balinha, né? Aquela balinha já é famosa. Aquela balinha, né? Forte. A preta. A preta. E quando a situação tá crítica, é a preta, né? Pois é uma situação interessante, né? Porque a bala, né, ela geralmente vai ter a questão do açúcar ali, que ela vai aumentar ainda mais a produção de bactérias, o crescimento bacteriano, que vai aumentar ainda mais o mau hálito. No momento ali passa, mas depois aumenta. Com relação ao chiclete, alguns tipos de chiclete, o sem açúcar, ele pode estimular a salivação, estimular a limpeza, né, o fluxo da saliva, que pode diminuir sim o mau hálito. Chocolate, aí eu tenho uma lista aqui também, chocolate. Chocolate faz bem para a alma, né? Então, assim... Não, faz bem para a saúde, doutor. Isso mesmo, gostei do senhor, doutor André. Esse é dos meus. Fala assim, chocolate pode comer, gente. Já te abraça, te entende, né?
Faz bem pra alma, tá vendo? Mas causa mau hálito? Olha, todo tipo de alimento que você não remove, você está gerando alimento para bactéria. Então, né, é só limpar, só escovar dente. E tem hora que a gente fica também muito calado, né? Com a boca fechada, às vezes a gente não está conversando. Essa falta de... Quando a gente fica realmente assim, isso proporciona também mau hálito quando a gente fala? Às vezes a pessoa está muito fechada, concentrada ali. Vai depender da capacidade de higienização, né, dela. Tá. E bebida alcoólica, doutor? No geral, assim, dá mau hálito? É difícil de falar, né? Assim, que de forma geral, a bebida alcoólica, ela tem uma questão estomacal, vai depender da quantidade. Né? Algum tipo de bebida, quando tem muito álcool, a boca vai ficar mais seca também. Então, assim, a gente tem que pensar, o que faz crescer bactéria na boca? Para gerar o metabolismo da bactéria associado aos gases que vão gerar mau hálito. Então, se você deixa resto de comida, se não limpa direito, se você não passa o fio dental, a bactéria, se não limpa a língua, as bactérias vão estar crescendo, vão crescer e vão... Tá longe? As bactérias vão crescer e vão aumentar o mau hálito. Se a pessoa tem algum tipo de problema sistêmico, ou algum tipo, toma muito café, ou toma muita bebida alcoólica, que vai deixar o estômago, vai gerar um refluxo. Quando gera um refluxo, vem um ácido na boca, a boca entende que não precisa, o cérebro da gente entende que não precisa produzir mais saliva, aí diminui a saliva, a boca fica seca e as bactérias crescem. Então, é pensar muito no metabolismo bacteriano, que vai gerar os gases que geram mau hálito. A Lena está falando aqui que ela morre de vergonha de falar com alguém, né? E fica muito sem jeito também quando alguém fala para ela. Aí mostrando também que é um assunto muito delicado. Gente, o doutor André, ele prometeu e ele já cumpriu a promessa dele, que é deixar disponível um link, né, doutor André? Sim. Conta pra gente onde que tá esse link, o que tem nesse link. A gente está lá no Instagram do meu estúdio, chama @estudioonidontia. Está lá fixado na grade do perfil uma orientação de escovação e de uso de fio dental. Tá lá, pode acessar, que tenho certeza que vai te ajudar e vai ajudar as pessoas que você conhece, são próximos a você. Então vou repetir, estúdio com S, tá, gente? Estúdio Onidontia, e também tem um @ do Dr. André, que é o @André Pataro. Você passar por lá, se identifica, fala, te vi lá no Tribuna Livre, doutor, te vi lá na Rádio América, né? Porque aí o doutor também sabe que você é daqui e aí te ajuda também em algumas questões, tá bom? Vai voltar mais vezes, doutor, no programa? Sim, será um prazer. Ótimo. Então, já está convidado. O doutor vai voltar agradecendo pela participação aqui no nosso programa. Muitas participações aqui também dos ouvintes. Eu acho que foi um tema popular que nós conseguimos esclarecer muitas coisas para o nosso público. Com certeza. Ótimo. Muito bem conduzido, obrigado. Muito obrigado, doutor. Vamos aproveitar que o doutor está aqui? Vamos dar uma dica para o fim de semana? Vamos, porque o fim de semana está chegando, né? E a gente tem que se programar, a gente tem que escolher, né, o que a gente vai fazer. E a Letícia Bessa tem aqui uma programação e tanto pra gente. Vamos acompanhar? Não posso esconder o que o amor me faz. Esta sexta-feira, às 21h, marca o encontro inédito da cantora Roberta Sá com a Orquestra Opus no Cine Teatro Brasil, bem no centro de BH. O repertório celebra a música brasileira e os 20 anos de carreira de Roberta Sá. Ingressos já estão à venda na bilheteria física do teatro e no site cineteatrobrasil.com.br. Quem é dono do destino pode crer. Crianças e toda a família podem curtir música e teatro ao ar livre, de graça, na manhã deste domingo, dia 31. O Criançarte, projeto da Associação Cine Teatro Brasil, promete apresentações do grupo Trampolim de Teatro e Circo e brincadeiras de Rafael Zanon. É neste domingo, das 9h à 13h, na Praça da Glória, em Contagem, na Grande BH. É só chegar e participar. E que tal um passeio pela cidade histórica de Ouro Preto neste fim de semana? É onde o público se encontra para o festival Os Sons do Brasil, com artistas como Sandra de Sá e Russo Passapusso. O evento tem atrações durante todo o fim de semana, com entrada de graça. Todos os detalhes e a retirada dos ingressos pelo site sonsdobrasil.com.br.
Repórter Letícia Bessa. Obrigado, Letícia. Que bom que você passou a semana aqui com a gente no Tribuna Livre. É muito bom ter a companhia de todos, né, Adriana? Com certeza, né? E a Letícia vem contribuindo, né, com essas dicas de fim de semana. Então é muito bom ter a companhia da Letícia e com certeza eu sei que te ajuda aí também a escolher, né, o que você vai fazer, inclusive, né, programações gratuitas. Então a gente precisa também aproveitar os espaços, né, da nossa cidade, das cidades da região metropolitana, enfim, interior de Minas Gerais, a gente valorizar o que a gente tem. Bom, Tribuna Livre vai ficando por aqui. Obrigado por nos acompanhar durante toda a semana. Mas, segunda-feira, a partir de 11 horas da manhã, nós estamos de volta. Quer conferir todos os nossos programas? Vai lá no nosso YouTube, youtube.com/tvhorizonte.oficial. Digita lá TV Horizonte, você vai achar todo o Tribuna Livre da semana inteira, outros programas e também toda a programação da Rede Catedral. E no aplicativo também. Já ensinei para vocês aqui como é que assina, que acessa o aplicativo e os programas que a gente faz aqui. Quem está chegando agora? Pois é. Você acessa o aplicativo, é o app Vox, né? Você baixa lá na sua loja de aplicativos e aí você vai ter acesso a todo o conteúdo da Rede Catedral. Então vai ter o nosso ao vivo, né? Logo no início. A gente vai estar lá, todo bonitinho. E aí depois tem os nossos programas, os programas todos você pode acompanhar, inclusive acompanhar a Rádio América numa qualidade bem legal. Você pode acompanhar e fazendo também as atividades do dia a dia. E tem um aplicativo, o QR Code. O QR Code aqui para você baixar o aplicativo aí no seu celular. Tá aparecendo aí, aponte, abra a câmera do seu telefone, aponta aí pro aplicativo, você que tá na TV, que tá nos acompanhando, tá bom? André Santos e Janaína Regiane chegam agora com Rede Notícia, com as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo. Segunda-feira estaremos de volta te esperando a partir de 11 horas da manhã. Até mais, pessoal. Já em setembro, hein? Bom fim de semana.